tranquilidade. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente resolver alguns exercícios sobre radioatividade, tópicos de partículas radioativas e cinética radioativa com um tempo de meia-vida. Vamos lá, então. Primeira questão diz que o fósforo 32 é usado na forma de Na2HPO4 no tratamento, entre outras doenças, da leucemia mieloide crônica. A equação nuclear para o decaimento do fósforo como emissor beta é tanto. E aí ele quer foco no comando da questão. Equação nuclear. Se ele quer uma equação nuclear, ele quer que a gente monte uma reação química com aquela cara de reação química, onde a gente tem reagente, uma seta representando a transformação e depois da seta os produtos. Reagente, aqui ele diz que é o decaimento do P32, então é o fósforo 32 de massa e o número atômico do fósforo é 15. Posso pegar esse valor consultando a tabela periódica e aí está lá com o número atômico respectivo dele. Atenção para a palavra que ele diz aqui que o fósforo ele é um emissor beta. Esse emissor ele é muito importante. E sempre quando ele fala que a partícula ela é emitida, significa que essa partícula ela vai estar depois da seta. Já quando a gente diz que o radioisótopo ele é bombardeado, significa que ele está antes da seta sendo adicionado a um nêutron, por exemplo, ou alguma outra partícula. Então, emitida é depois da seta e bombardeada é antes da seta. Então, quando ele diz emissor beta, significa que eu vou botar depois da seta a partícula beta e quem ele vai se tornar eu ainda não sei, ainda vou chamar de X. Composição da partícula beta, temos que saber, a composição dela é 0 em cima e menos 1 aqui embaixo. E aí a gente vai fazer o balanço das quantidades iniciais e final da reação. Eu vou comparar os números de massa do início e do final. E eu também vou comparar os números atômicos do início e do final. Sendo que o princípio é nenhuma partícula vai se desintegrar. A quantidade do início tem que ser sempre igual à quantidade do final. Então, esse X vermelhinho daqui, eu vou achar usando que esse 32 tem que necessariamente ser igual a esse 0 mais esse X. Então, 32 é igual a 0 mais X. Ou seja, esse X aqui, ele também é 32 de massa. Porque a partícula beta não tem massa, então não vai alterar em nada. Já para a gente achar o número atômico, eu vou chamar aqui de X'. Esse X' eu também vou fazer um balanço com o número atômico inicial. O número atômico do início do fósforo é 15, então ele tem 15 prótons. Ou seja, o somatório desse menos 1 da beta com esse X' necessariamente tem que dar 15. Então eu vou fechar aqui a equação. 15 é igual a menos 1 mais o novo X que eu quero saber. Esse novo X, então, esse menos 1 vai para lá e fica positivo, vai ficar 15 mais 1, também conhecido como X' igual a 16. Descobri, então, que essa partícula aqui, que era o X, tem um número de massa de 32 e número atômico de 16, eu consigo chegar à conclusão de que se trata do enxofre 3216. Então, para a gente fechar aqui a nossa reação nuclear bonitinha, eu vou colocar como resposta final P, 32 escrito em cima, 15 escrito embaixo, o número de massa e o número atômico, seta representando a transformação, emissão da partícula beta, então eu também boto a beta 0 menos 1, além do enxofre que ele se tornou, 32 e 16 de número atômico. Certíssimo essa questão, pessoal? Então, vamos resolver uma mais ou menos parecida, agora falando sobre a alfa. Nessa situação, ele pede para completar a equação nuclear e responder qual seria o elemento químico que foi obtido nessa reação. Reparando que a gente tinha analisado antes, nessa situação a gente tem a adição da partícula nêutron. Então, existe um bombardeamento acontecendo aí, diferente de uma emissão. Então, ele é bombardeada por um nêutron e aí sim emite essa partícula alfa. Essa partícula alfa tem que saber 4 e 2 são 2 prótons e 2 nêutrons.
Vou reescrever aqui embaixo só para a gente deixar centralizado, bonitinho, para a gente rabiscar. Completei aqui, coloquei o 4 e 2 de composição da partícula alfa e chamei novamente, que eu ainda não sei quem é, de x. Para o número de massa eu vou chamar de x e para o número atômico aqui eu vou chamar de x'. Vamos fazer o balanço de antes e depois da seta para cada uma das circunstâncias. Uma hora eu vou fazer com 27, 1, x e 4, e outra hora eu vou fazer com 13, 0, x' e o 2. Então, vamos lá. Para número de massa, 27 mais 1 do nêutron, ou seja, esse mais esse, vem seta, então vem igual, tem que ser igual a x mais 4 da partícula alfa. 27 mais 1 é 28, 28 menos o 4 que estava lá, esse x é igual a 24. Ou seja, já foi número de massa, vou para número atômico do x, aí eu vou fazer o balanço aqui, ó, com os números atômicos de cada um. Faremos 13 mais 0 é igual a x' mais 2, 13 mais 0, 13, 13 menos 2 vai ser igual a x', descobrimos então que este x é igual a 11. Então, eu já posso representar ele, x vai ter 24 de número de massa e 11 de número atômico. Se ele tem 11 de número atômico, eu já posso ir na tabela periódica, ver quem tem esse número atômico 11, e aí eu descubro que esse vai ser o Na2411. Certíssimo, pessoal? Fizemos uma com a alfa, uma com a beta. Vamos dar mais uma revisadinha com uma questão, depois a gente parte para cinética radioativa. Essa questão já diz para gente que em um processo de fissão nuclear, um nêutron colidiu com o núcleo de um radioisótopo do urânio, levando à formação de 2 núcleos menores e liberação de nêutrons que produziram reações em cadeias, com liberação de grande quantidade de energia. Então, a gente conhece essa reação daqui, aquela reação que acontece na usina, que acontece às vezes nas bombas. Então, você está gerando a reação com um nêutron e ela vai estar gerando mais 3 outras reações e, assim, seguindo uma progressão geométrica. Descontroladamente, vai produzir uma reação em cadeia, controladamente a gente consegue fazer uma usina nuclear. Como a gente tinha citado antes, repara aqui que esse colidiu representa novamente um bombardeamento do urânio. Mas vamos para o foco da questão. Uma das possíveis reações nucleares nesse processo é representada por, e aí está aqui a nossa reação, e pede qual é o produto X formado na fissão indicada acima. Novamente, eu vou só reescrever aqui embaixo para a gente deixar rabiscadinho, já que esses numerozinhos aqui estão muito pequenininhos. Tá aí, então, prontinho para a gente rabiscar. Vamos fazer o balanço do número de massa. 235 mais 1 tem que ser igual a 90, mais o nosso X, mais 3 vezes aquele nêutron dali. Uma pequena observação, a gente está aproveitando para rever a matéria, né? E aí a gente vai pegar o número de massa e o número atômico desse X. Mas nessa situação, realmente, como ele pede só o produto X formado na fissão, eu só vou precisar do número atômico, eu não preciso calcular necessariamente o número de massa. Vou calcular com vocês para a gente treinar, mas a questão só vai pedir um número atômico, é a única coisa que a gente precisa para descobrir quem é o produto X. Balanço do número de massas aqui, 235 mais 1, porque é 1 do nêutron, setinha então igual, 90 mais x, mais aí, atenção, ó, 3 vezes 1, isso que eu queria dar uma olhada. São 3 nêutrons. Cada nêutron é 1 de massa. Então, se estão 3 nêutrons, eu vou ter que botar esse 3 vezes 1 aqui. 235 mais 1, 236. Vou diminuir do 90, vou diminuir do 3, e aí vamos achar x. X vai ser igual a 143 de massa. Vamos então para número atômico, 92 mais 0 tem que ser igual a 35 mais o nosso x, mais 3 vezes 0. Repara que realmente para um número atômico não vai fazer diferença esses 3 nêutrons estarem participando da reação, porque vai dar 0 aqui. Então, a gente vai fazer a conta direto, 92 mais 0
tem que ser igual a 35 mais x' mais 3 vezes 0. Esse 3 vezes 0 vai dar 0. A continha que a gente vai fazer vai ser só 92 menos 35, x' é igual a 57. Ou seja, se a gente chama de x 143,57, a gente sabe que um isótopo dele também tem que ter o mesmo número atômico, que é 57. Esse isótopo é o latânio 57. Certíssimo, galera? Um pouquinho de cinética agora, misturada com as partículas. Novamente enfatizo que tomar muito cuidado com o comando da questão, entender o que a questão está pedindo. O Itro 90, que tem meia vida de 3 dias, é um emissor beta, é empregado como radiofármaco no tratamento de artrite reumatoide. O percentual de Itro 90 que permanece após 9 dias em que ele foi empregado no paciente e qual é o produto do seu decaimento radioativo são, respectivamente, aí a gente tem que responder. Então, repara que são duas perguntas. Uma pergunta é sobre meia-vida e sobre cinética radioativa, que dá uma quantidade inicial e pede qual é o percentual que resta após um tempo específico. E a outra pergunta é sobre a emissão radioativa. Então, eu não tenho cinética radioativa simultânea à emissão das partículas. Uma pergunta é de emissão e a outra pergunta é de cinética. Como a gente já está falando de emissão, vamos montar aqui a nossa emissão e depois a gente abre o assunto de cinética radioativa. O Itro 90 que sofre um decaimento, então, ó, de novo, emissor. Se é emissor, é depois da seta. Vou botar esse Itro 90 e aí depois da seta é que vem a nossa partícula beta. Partícula beta tenho que saber que é 0 menos 1. Ele vai se tornar alguém que eu não sei eu chamo de x. O Itro é o Itro 90, então boto o número de massa dele aqui, 90. Além disso, o número atômico dele está dado como informação da questão, que é 39, aí eu boto 39 ali. Nossa saga de sempre, se eu tenho 90 no início, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho x, eu sei que 90 vai ser igual a 0 mais x, e para cá para baixo a gente tem que 39 vai ser igual a menos 1 mais x', e aí a gente vai montar as duas equaçõezinhas para fechar a nossa reação nuclear. Primeira equação, 90 vai ser igual a 0 mais o x aqui de cima. Então, x igual a 90, já deu lindo. E segunda equação, o 39 vai ser igual a menos 1 mais o x'. X' vai ser igual a 39 mais 1, também conhecido como 40. Descobrimos, então, quem é esse x? X, número atômico 40, está aqui no dado, é o zircônio. Zircônio 40 é o produto do decaimento radioativo. Para a meia-vida, a gente vai relembrar que quando a gente tem uma amostra, inicialmente a gente considera 100% dela e a cada período de meia-vida que se passa, essa quantidade vai ser reduzida sempre pela metade. Então, se eu começo com 100%, passa-se um tempo de meia-vida, só vai restar 50%. Se passar mais outro tempo de meia-vida, vai sobrar metade também, só que agora é metade da metade. Então, vai sobrar 25%. O que ele disse? Disse que esse tempo de meia-vida, nesta situação específica, é de 3 dias. Então, a cada 3 dias isso acontece. Mas ele não quer saber o que resta após 3 dias, ele quer saber o que resta após 9. Então, eu vou somando de 3 em 3 até bater 9 dias. Por enquanto, em 6 dias já sobrou 25%. Eu vou continuar dividindo até bater os 9 dias. Ó, bateu 3 mais 3 mais 3, 9 dias depois, vai sobrar metade de 25, que é exatamente 12,5% da amostra inicial. Certíssimo, galera? Vamos fazer mais de meia vida para fixar. Leitura da questão: uma explosão na usina nuclear de Fukushima, no Japão, ocorrido devido a um tsunami, evidenciou o fenômeno da radiação que alguns elementos químicos possuem
e a qual acidentalmente podemos ser expostos. Especialistas informaram que o Césio 137 foi lançado na atmosfera. Sabendo que o Césio 137 tem tempo de meia-vida de 30 anos, a gente quer saber, depois de 90 anos, para uma amostra inicial de Césio de 1,2 gramas, qual vai ser a quantidade restante. Meia-vida a gente já sabe. Vou montar aqui um montinho com a minha quantidade inicial. Tem 1,2 gramas e a cada tempo de meia-vida vai sobrar só metade. Tempo de meia-vida são 30 anos para o Césio, então 30 anos depois vai sobrar metade de 1,2, 0,6. Continua. Metade de 0,6 é o que vai sobrar depois de mais 30 anos. Metade de 0,6, 0,3 gramas. Depois de mais 30 anos, vai sobrar metade de 0,3, 0,15 gramas. Quanto tempo se passou? 30 mais 30 mais 30, então foram 90 anos depois. E quanto que restou? Restou exatamente 0,15 gramas daquela amostra inicial. Mais tranquilo, né, galera? Vamos fazer mais um e aí estamos craques. A meia-vida do radioisótopo do cobre é de apenas 12,8 horas, pois ele sofre decaimento beta, se transformando em zinco conforme a representação. Considerando uma amostra inicial de 128 mg do cobre, após 76,8 horas, qual vai ser a massa restante deste radioisótopo? Meia-vida, faz os montinhos. Montinho aqui de quantidade de substância radioativa era 128 miligramas, então 128 miligramas. Tempo de meia-vida é de 12,8 horas, então 12,8 horas depois vai sobrar a metade de 128 miligramas. Sobrou aqui 64 miligramas. A gente vai somando 12,8 até bater o total, que é 76,8 horas. Então, mais 12,8 horas vai sobrar metade de 64, 32 miligramas. Mais 12,8 horas vai sobrar metade de 32 miligramas, 16 miligramas. Mais 12,8 horas vai sobrar metade, 8 miligramas. Mais 12,8 horas, metade de 8 miligramas, 4 miligramas. Por que eu estou somando e somando e somando? Porque eu ainda quero bater 76,8 horas. Por enquanto, a gente já tem 5 vezes 12,8, que dá 64 horas. Ainda não bateu 76,8. Adivinha o que está faltando? Mais um período de meia-vida. Quando a gente soma 12,8 aqui, total de horas que se passaram, 76,8 horas, como ele queria. E o que vai restar? A metade de 4 miligramas, sobrou 2 miligramas desse radioisótopo. Tranquilíssimo, né, galera? Meia-vida é isso, pessoal. Fazer mais exercício, treinar as resoluções e só ser feliz. Certíssimo? Então, nos vemos numa próxima. Bons estudos e vai dar tudo certo.